wondered that, I have a little idea like to see people stand. Será que, sabem, tenho uma pequena ideia, que é ver as pessoas se levantarem quando lemos a palavra. Don't you like that? We stand to pledge allegiance. We stand for our nation. Why I stand for the word now? Não gostam disso? Ficamos de pé para jurar lealdade, ficamos de pé por nossa nação. Por que não ficarmos de pé pela palavra agora? While we are standing just a minute, I was reading an article not long ago, and I was thinking last night of those people who stood for Christ. If you haven't done it, won't you do it today? Enquanto ficamos de pé um momento, eu estava lendo um artigo não faz muito e estava pensando ontem à noite naquelas pessoas que se posicionaram por Cristo. Se ainda não o fizeram, não querem fazer hoje? There's a great evangelist about 75 years ago. I just can't think of his name. I think it's Arthur McCoy. And he'd crossed the land, and one night he had a dream that he had went on to glory. Houve um grande evangelista, uns 75 anos atrás, não consigo me lembrar do nome dele. Acho que era Arthur McCoy, e ele tinha percorrido a nação. E certa noite ele teve um sonho de que tinha ido para a glória. He said he went up to the gate, and he said they wouldn't let him in. Instead he said, I'm Arthur McCoy from the United States. I'm an evangelist. E disse que foi até a porta. E disse que não o deixaram entrar. E contou que disse, sou Arthur McCoy dos Estados Unidos. Sou evangelista. So the gatekeeper went in. Now this was a dream. He went in and said, I can't find your name at all. Então o porteiro entrou. Agora foi um sonho. E ele entrou, disse, não consigo achar seu nome de modo algum. He said, well, I was an evangelist. Ele disse, ora, fui evangelista. She said, sir, Ele disse, senhor, eu... he said, well, is there a chance that there's something wrong? Ele disse, bem, é possível que tem algo errado. He said, no, sir, I have the book here. I can't find your name at all. Ele disse, não, senhor, tenho o livro aqui. Não consigo achar o seu nome de jeito nenhum. And he said, well, can I do anything about it? E ele disse, bem, posso fazer algo a respeito? And he said, you might appeal your case to the white throne judgment. God help, I don't want to be there. Ele disse, o senhor pode apelar seu caso perante o juízo do trono branco. Deus, ajuda-me, não quero estar lá. He said, well, if that's my only hope, I guess I'll just appeal my case then. Ele disse, bem, se essa é a minha única esperança, então acho que vou apelar meu caso. And said, then he thought he went way away and as he began, said it was darkness and got lighter and lighter and said, it seemed like there's no certain place this light stopped, but he was right in the center of it. And he said, who approaches my throne of judgment? E disse então que achava que tinha ido para bem longe E quando ele começou, disse que era escuridão e ficou cada vez mais claro e disse que parecia não haver certo lugar em que esta luz parasse, mas que estava bem no centro dela. E contou que ele disse, quem se aproxima do meu trono de juízo? He said, I'm Arthur McCoy. I'm an evangelist. Sent many souls to the kingdom. Ele disse, sou Arthur McCoy. Sou evangelista. Enviei muitas almas para o reino. He said, was your name not found upon the book? Ele disse, teu nome não foi achado no livro? No. Não. So then you have appealed to my court? Disse, então apelaste ao meu tribunal? Yes, sir. Sim, senhor. You shall receive justice. I judge you by my laws. Arthur McCoy, did you ever tell a lie? Receberás justiça. Eu te julgo pelas minhas leis. Arthur McCoy, alguma vez mentiste? He said, I thought I was a pretty good man. I stood in that line.
He said, but in the presence of that light, I was a sinner. We'll all be that. You might feel secure now, but wait till you come there. Ele disse: eu achava ser um homem muito bom até estar naquela luz. Ele disse: mas na presença daquela luz, eu era pecador. Todos seremos. Você pode se sentir seguro agora, mas espere até chegar lá. How do you think it feels here when he's anointed? How little you can feel, what will it be at that white throne judgment? Como acham que alguém se sente aqui quando ele está ungindo? Quão pequeno você pode se sentir? O que será naquele juízo do trono branco? He said, did you ever tell a lie? Ele disse: alguma vez mentiste? I said, I thought I'd been truthful, but some little things I thought was little white lies, they become big and dark there. Ele disse: achei ter sido correto, mas algumas coisinhas que achava serem mentirinhas inofensivas, elas se tornam grandes e escuras lá. He said, yes, sir, I've told upon. Ele disse: sim, senhor, eu menti. He said, did you ever steal? Ele disse: alguma vez roubou? He said, I thought I'd been honest about it, never stole, but said in the presence of that light, I realized there's some deals that I pulled that wasn't just right. Ele disse: achei ter sido honesto sobre isso e nunca roubado, mas disse: na presença daquela luz, eu percebi que havia feito alguns negócios que não eram certos. He said, yes, sir, I stole. Ele disse: sim, senhor, eu roubei. He said, my judgment, Ele disse: meu juízo. and he's just about ready to hear his sentence depart into everlasting fire, which is prepared for the devil and his angels. Said every bone was coming apart. E ele estava pronto para ouvir sua sentença: aparta-te para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Disse que cada osso estava se desconjuntando. Said I heard the sweetest voice I ever heard in my life. He said when I turned to look, I saw the sweetest face I ever saw. Sweeter than a mother's face. Sweeter voice than my mother ever called me. Disse: ouvi a voz mais doce que já ouvi na vida. Ele disse: quando me virei para o olhar, vi o rosto mais doce que já vi, mais doce do que o rosto de uma mãe, a voz mais doce do que a da minha mãe ao me chamar. So I looked around and I heard a voice said, Father, that is true. He did tell lies. And he wasn't just honest. Disse: eu olhei em volta, ouvi uma voz que disse: Pai, é verdade. Ele mentiu e não foi de todo honesto. But down on earth he stood for me. He said, now I'll stand in his place. Mas lá na terra, ele se posicionou por mim. Disse: agora eu ficarei em seu lugar. That's what I want to happen there. I want to stand for him now. That when that time comes, he stood in my place. É isso o que quero que aconteça lá. Quero me posicionar por ele agora para que, quando aquele tempo chegar, ele fique em meu lugar. Let's read from Genesis 22, 15th, 16th, 17th, and 18th verses. Leamos em Gênesis 22, versículos 15, 16, 17 e 18. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus And said, By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son. e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, That in blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência
como as estrelas dos céus, and as the sand which are by the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemy. e como a areia que está à beira do mar, e a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, take the text now, Lord, and minister to us. May the Holy Spirit carry the words, Lord, right out to every heart. Pai Celestial, toma o texto agora, Senhor, e ministra a nós. Que o Espírito Santo leve as palavras, Senhor, direto a cada coração. That would meet our expectations this afternoon. For they are great, Lord, and you told us to ask the abundance that our joys might be full. We asked it in Jesus' name. Amen. Isso atenderia às nossas expectativas esta tarde, pois elas são grandes, Senhor. E tu nos disseste para pedir em abundância, para que o nosso gozo se cumpra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. You may be seated. Podem sentar-se. If I should call this a text for a few moments. My voice is weak, so that's the reason I have to stand by the microphone. Sendo para falar deste texto um momento, minha voz está fraca, é por isso que tenho de ficar perto do microfone. I know there's a rebound, but you suffer with a little. I want to call it possessing the gate of the enemy after trial. Sei que há um eco, mas suportemos um pouco. Quero chamá-lo possuindo a porta do inimigo após a prova. Our scene opens at one of the most marvelous scenes in Abraham. You know that Abraham is the father of the faithful. And the promise is made to Abraham. Nossa cena se abre em uma das cenas mais maravilhosas em Abraão. Vocês sabem que Abraão é o pai dos fiéis. E a promessa foi feita a Abraão. And only being heirs with him through Christ is the only way we receive the promise. It's through Abraham. Now Abraham was just an ordinary man. But he was called of God and he was faithful to that call. E somente sendo herdeiros com ele, por meio de Cristo, é a única forma de recebermos a promessa. É por meio de Abraão. Agora, Abraão era apenas um homem comum, mas foi chamado por Deus e foi fiel a esse chamado. When God spoke to him, Abraham never one time doubted that voice. He stayed right with it. No matter what the difficult was, he stayed right with it. Quando Deus falou com ele, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz. Ele ficou com ela sem vacilar. Independente de qual fosse a dificuldade, ele ficou exatamente com ela. And then he was promised a son. And he waited 25 years to receive that son, calling anything contrary to it as though it wasn't so. E então recebeu a promessa de um filho. E ele esperou 25 anos para receber esse filho, chamando qualquer coisa contrária como se não existisse. And in this son, all the families of the earth was to be blessed.
And the patriarch was faithful to his call and the promised word. E então, e neste filho seriam benditas todas as famílias da terra. E o patriarca foi fiel ao seu chamado e à palavra prometida. He was an example of what we should be. Now, we being dead in Christ, we are Abraham's seed. Ele foi um exemplo do que devemos ser. Agora, nós, estando mortos em Cristo, somos a descendência de Abraão. Now, there was two seed of Abraham. One of them was natural seed. The other was a spiritual seed. One of them was natural by his flesh. The other was a seed of his faith. Agora, havia duas descendências de Abraão. Uma delas era descendência natural, a outra era descendência espiritual. Uma delas era natural por meio da sua carne, a outra era a descendência da sua fé. The faith that we also might be Abraham's seed by the promised word. A fé para que também possamos ser descendência de Abraão pela palavra prometida. And now, after he had been tried for 25 long years, and instead of growing weaker, he grew stronger. E agora, depois de ter sido provado por 25 longos anos, e em vez de enfraquecer, ele foi fortificado. See, if it didn't happen the first year, the next year it would be a greater miracle, because it was 2 years old. And he piled those years up as he got older and his body died out. Vejam, se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior, pois seriam 2 anos depois. E ele acumulou aqueles anos à medida que envelhecia e seu corpo morria. The wombs of Sarah, the womb it got was unfertile, and therefore his strength was gone, and it's totally impossible. Os ventres de Sara, ou o ventre, era estéril, e, portanto, sua força se foi e era totalmente impossível. Did you ever think what God did there? See, he never so much as just made her womb fertile. For remember, if he did that, Já pensaram no que Deus fez lá? Vejam, ele não apenas tornou o ventre dela fértil, pois lembrem-se, se tivesse feito isso, então lembrem-se, se tivesse feito isso... They didn't have these health and hygiene bottles and they had to give the babies milk from the cow. See, he also had her milk veins was dried up. So he couldn't, there had to be something happen. Não tinham essas mamadeiras saudáveis e higiênicas naqueles dias para dar ao bebê leite de vaca, entendem? Ele também teve suas veias de leite estavam secas. Assim, ele não conseguiria ter, algo teve de acontecer. Then look at a woman 100 years old to go into labor. Her heart wouldn't have stood it. It's hard now for a woman 40 years old to do it. Her heart couldn't have stood it. So, you know what he did? If you'll notice. Então, vejam uma mulher de 100 anos que entre em trabalho de parto. Seu coração não teria aguentado. É difícil agora para uma mulher de 40 anos fazê-lo. Seu coração não conseguiria suportar. Então, sabem o que ele fez? Se notarem... Now, I know many might disagree. If this is all right to make this statement, see, it'd be just my own thinking. Agora, sei que muitos podem discordar. Se não tiver problema eu fazer esta afirmação, vejam, seria apenas meu próprio pensamento. See, the Bible is a supernatural book. It's written so that it's hid from the schools, theologians. How many knows that? Jesus, thank God. Vejam, a Bíblia é um livro sobrenatural. Foi escrita para ficar oculta das escolas, dos teólogos.
Quantos sabem disso? Jesus deu graças a Deus. But he said, I thank thee, Father, thou hast hid it from the wise and prudent, and reveal it to babes, such as would learn. It's a book of love. When the love of God comes into the heart, then you fall in love with God, then he reveals himself, the Bible, meaning. Ele disse, graças te dou, Pai, que ocultaste isto aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos que aprenderiam. É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração, então você se enamora de Deus, então ele se revela, o significado bíblico. The interpretation of the Bible is God himself interpreted in his promises. But the Bible is written between the lines. A interpretação da Bíblia é o próprio Deus interpretando as suas promessas. Mas a Bíblia está escrita nas entrelinhas. Now, like my wife, oh, she's the most wonderful woman in all the world. And I really love her. She loves me. So when I'm away from home, she'll write me a letter. Agora, como minha esposa, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo e a amo de verdade. Ela me ama. Então, quando estou longe de casa, ela me escreve uma carta. I say, Dear Bill, tonight I've just put the children to sleep. I've washed today and what all she's done and so forth. Now she's saying that on the letter. Diz, querido Bill, esta noite acabei de colocar as crianças para dormir, lavei roupa hoje, e tudo o que ela fez e tal. Agora ela está dizendo isso na carta. But you see, I love her so much, and we're so much as being one, I can read between the lines. I know what she wants to say, see? Whether she tells me that or not, see? I know what she means because it's my love for her and my understanding. Mas vejam, eu a amo tanto e somos de tal modo um que eu consigo ler nas entrelinhas, sei o que ela quer dizer, vejam, quer ela me diga ou não, vejam. Eu sei o que ela quer dizer, pois é meu amor por ela e meu entendimento. Well, that's the way the Bible's wrote. See, the scholarship will go right over the top of it. They'll never get it. See, you've got to be in love with the word, Him, to know Him. Bem, é assim que a Bíblia está escrita. Estão vendo? A erudição passará por cima disso. Eles nunca entenderão. Veja, você tem de estar enamorado da palavra, ele, conhecê-lo. Está vendo? Now in here, watch what he did. Now Abraham and Sarah was both old, well stricken. The Bible said. Now it wasn't just because they were just people lived longer there. The Bible said that they were well stricken in age. Agora, aqui, observe o que ele fez. Agora, Abraão e Sara eram ambos idosos, adiantados, a Bíblia disse. Agora, não era só porque as pessoas viviam mais tempo lá. A Bíblia disse que eles eram adiantados em idade. Now notice, immediately after this angel appeared, we've been talking about, which was Elohim, God, and he said, told Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. Agora, notem, logo depois que este anjo apareceu, do qual estávamos falando, que era Elohim, Deus, e ele disse a Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida. Now watch, all down through, they were a type of the church, all the way through. Agora notem, o tempo todo, eles eram um tipo da igreja, o tempo todo. Now look, here's what happened. Now, he just didn't patch Sarah up and patch Abraham up. He turned them back to a young man and woman. Agora olhem, aqui está o que aconteceu. Agora, ele não se limitou a fazer um remendo em Sara e em Abraão. Ele os transformou em um jovem e uma jovem. Now that may seem strange, but now watch the rest of the word and put it together. The word is inspired. You have to be inspired with the word. Now remember, immediately after that, immediately after the appearing of this angel. Agora, isso pode parecer estranho, mas agora vejam o resto da palavra e juntem-na. A palavra é inspirada e você tem de ser inspirado com a palavra. Agora lembrem-se, logo depois disso, logo após o aparecimento deste anjo, I can just see that
that gray hair of Sarah, little grandma with a shawl over her shoulder and a little dust cap, holding a stick going around, me having pleasure with my Lord and him old too. See? Posso ver aquele cabelo grisalho de Sara, a vovozinha com um chale no ombro e um gorrinho para proteger do pó, apoiando-se em um bordão indo por lá. Eu tendo deleite com meu Senhor e ele também velho. Estão vendo? And here was Abraham, this long beard, holding on a stick as he was, well stricken in age. E aqui estava Abraão, esta barba comprida, apoiando-se em um bordão, pois como ele era adiantado em idade. And I see the next morning, his shoulders begin to straighten up, the hump come out of his back. Her hair began to turn. They went back to a young man and woman. E vejo, na manhã seguinte, seus ombros começaram a se endireitar, a corcunda lhe desapareceu das costas, o cabelo dela começou a mudar. Eles voltaram a ser um jovem e uma jovem. Just showing what he's going to do to the royal seed of Abraham. See? When we're changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together. Apenas mostrando o que ele fará à descendência real de Abraão. Vejam, quando formos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e juntamente formos arrebatados. Watch what happens. Now let me prove this to you. Now they've taken a trip from that place they were at there at Gomorrah and went all the way to Gerar, down in the Philistine land. Did you notice? Mark it on the map how far it is. Quite a journey for an old couple of that age. Notem o que aconteceu. Agora deixem-me provar-lhes isso. Agora eles fizeram uma viagem daquele lugar em que estavam, lá em Gomorra, e foram até Gerar, lá na terra dos filisteus. Notaram? Marquem no mapa a que distância fica. Uma jornada e tanto para um casal de idosos daquela idade. And then besides that, in the Philistine land there was a young king by the name of Amalek. And he was looking for a wife. E então, além disso, na terra dos filisteus havia um jovem rei chamado Abimeleque. E ele estava procurando uma esposa. And he had all those beautiful Philistine girls, but when he seen Grandma, he said she's fair to look upon. E ele tinha todas aquelas belas moças filisteias, mas quando viu a vovó, ele disse, ela é formosa à vista. And he fell in love with her and wanted to marry her. She was beautiful. See? E se enamorou dela e quis se casar com ela. Isso mesmo. Vejam, ela era linda. Estão vendo? She turned back to a young woman. Notice, she had to bring that child. God made her a new creature. And she had to raise this child. Ela havia voltado a ser jovem. Notem, ela teve de voltar para gerar aquela criança. Deus a fez uma nova criatura. E ela teve de ser para criar esta criança. And remember, Abraham, his body is good as dead, and Sarah died when Abraham was, Isaac was 45 years old, I believe, when Sarah died. E lembrem-se, Abraão, seu corpo como se estivesse morto, e Sara morreu quando Abraão tinha... Isaac tinha 45 anos, creio eu, quando Sara morreu. And Abraham married another woman and had 7 sons besides the daughters after that. Amen. E depois disso, Abraão casou-se com outra mulher e teve 7 filhos além das filhas. Amém. See, read between the lines.
It's a type. It shows there what he's going to do to all the children of Abraham. Just we're nearing it right now. So our stooped shoulders and everything don't make any difference, friend. Vejam, leiam nas entrelinhas. É um tipo. Mostra ali o que ele fará a todos os filhos de Abraão. Estamos nos aproximando disso agora, de modo que nossos ombros encurvados e tudo mais não fazem diferença, amigos. Our gray hairs and whatever it is, it doesn't matter now. Don't look back, let's look forward or what we're coming to. E nossos cabelos grisalhos, e seja o que for. Não importa agora. Não olhamos para trás. Olhemos para frente ao que estamos chegando. And remember, this sign that we're seeing was the last sign that Abraham and his Sarah saw before the promised son come into existence. We believe we're at that hour. E lembrem-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e sua Sara viram antes do filho prometido vir à existência. Cremos que estamos nessa hora. The patriarch, after this boy being born, could you imagine Isaac, about 12 years old, lovely little curly-haired boy, little brown eyes? I'd imagine how that mother felt. Beautiful young woman, and so and his father. O patriarca, depois que este menino nasceu, poderiam imaginar Isaac, com uns 12 anos, adorável garotinho de cabelo encaracolado, olhinhos castanhos. Imagino como aquela mãe se sentia, uma bela jovem e tal, e o pai dele. And one day God said, now for an example, we're way off, the hours that's to come, I've made you a father of nations through this boy. E certo dia Deus disse, agora, como exemplo, estamos bem longe, a hora está por vir. Eu te constituí pai de nações por meio deste menino. But I want you to take this boy up on the top of the mountain that I'll show you. Don't you kill him up there for a sacrifice. Could you imagine that? Mas quero que leves este menino ao topo da montanha que te mostrarei, e quero que o mates lá como sacrifício. Dá para imaginar isso? Now, you've never been asked to go to a test like that. He doesn't do that now. That was examples, shadows. Agora, nunca lhes pediram para passarem por um teste assim. Agora, não faz isso. Esses foram exemplos, sombras. Did Abraham fear? No, sir. Abraham said this, I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead. Abraão temeu? Não, Senhor. Abraão disse isto, estou certíssimo de que ele é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. For I received him as one from the dead. And if that commandment of God told me to do this, and I've stayed true to it, and it paid off to have given me the Son, God's able to raise him from the dead, from which I received him as a figure. Porque o recebi como um dentre os mortos. E se esse mandamento de Deus me disse para fazer isso, e me mantive fiel a ele, e compensou ao dar-me o Filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, do qual em figura o recobrei. Oh, my friend, if God give you Pentecostals the Holy Ghost, speaking in tongues, how much more are you to believe His healing power and His goodness and mercy? He did that against all the theologians in the country. Oh, que coisa, amigo! Se Deus deu o Espírito Santo a vocês, pentecostais, falando em línguas, quanto mais devem crer em seu poder de cura e em sua bondade e misericórdia. Se ele fez isso contra todos os teólogos do país. They said it couldn't be done, but God did it because He promised it. Then stand by your guns, your word, your sword. Believe the word of God. God said so, and that settles it. Amen. Disseram que não poderia ser feito, mas Deus o fez porque prometeu. Então fiquem junto à sua arma, sua palavra, sua espada. Creiam na palavra de Deus. Deus falou, ponto final. Notice, now He took him a 3 days journey. From there with the mules. Now I can walk
When I was on patrol, I walked 30 miles every day through the wilderness. Notem, agora ele o levou de lá para uma viagem de 3 dias com as mulas. Agora consigo andar quando estava em patrulha. Andava 48 quilômetros todos os dias pelo ermo. And we got gasoline feet, so to speak. But then, man, only way their transportation is either ride a donkey or walk. And he went 3 days' journey from where he was. E temos pés a gasolina, por assim dizer. Mas aqueles homens, o único meio de transporte deles era montar num jumento ou caminhar. E ele viajou 3 dias de onde estava. And then lifted up his eyes out in the wilderness and saw the mountain far off. E então levantou os olhos lá no ermo e viu a montanha ao longe. He took Isaac and bound his hands, which we all know Genesis 22 here is the type of Christ, led him up the mountain, bound, like Jesus was led up the mountain, Mount Calvary, type of God giving his son, of course. Ele pegou Isaac e amarrou suas mãos, o qual todos sabemos que aqui em Gênesis 22 é um tipo de Cristo. Conduziu-o ao monte amarrado, como Jesus foi levado ao monte, o Monte Calvário. Um tipo de Deus dando seu filho, é claro. But when they got up there and he was obedient, Isaac began to get kind of suspicious. He said, Father, here is the wood, here is the altar, here's the fire, but where is the sacrifice? Mas quando chegaram lá e ele foi obediente, Isaac começou a ficar meio desconfiado. Ele disse, pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? And Abraham, that knowing in his mind, yet the word of God standing out there, he said, my son, God is able to provide for himself a sacrifice. He called the place Jehovah-Jireh. E Abraão, sabendo disso em sua mente, todavia, estando ali a palavra de Deus, ele disse, meu filho, Deus é poderoso para prover para si um sacrifício. Ele chamou o lugar de Jeová-Jireh. And when he bound his son, is obedient to death, laid him up on the altar, pulled the knife out of the sheath, and started to take the life of his own son. And when he did, something caught his hand and said, Abraham, stay your hand. E quando amarrou seu filho, ele foi obediente até a morte, deitou-o sobre o altar, sacou a faca da bainha e estava prestes a tirar a vida do seu próprio filho. E estando para fazê-lo, algo segurou sua mão e disse, Abraão, retira a tua mão. And at that time, a ram bladed behind him with his horns, hooked in the wilderness. E naquele momento, um carneiro baliu atrás dele, com seus chifres presos no ermo. Did you ever think, where did that ram come from? Remember, the country's full of lions and wolves and jackals and sheep devouring beasts. Já pensaram de onde veio aquele carneiro? Lembrem-se, a região está cheia de leões, e lobos, e chacais, e essas bestas devoradoras de ovelhas. And how far back from civilization was he? And then up on top of the mountain where there's no water. And he had picked up the stones all around to make the altar. Where did that ram come from? See? E a que distância da civilização ele estava? E então, no topo da montanha, onde não há água. E ele tinha recolhido as pedras em todo o entorno para fazer o altar. De onde veio aquele carneiro? Estão vendo? But it wasn't a vision. He killed the ram. It had blood. What did he say? God is able to provide for himself a sacrifice. Mas não foi uma visão. Ele matou o carneiro. Tinha sangue. O que ele disse? Deus é poderoso para prover para si um sacrifício. How are you going to come out of that chair? How's that spastic child going to get well? Or you from that chair? You from there?
You with a heart trouble, whatever's the matter, God is able to provide for himself. Como você vai sair dessa cadeira? Como essa criança espástica vai ficar boa? Ou você, dessa cadeira, você aí, você com problema de coração? Seja qual for o problema, Deus é poderoso para prover para si. Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise. And he gave the promise that your seed, because you believe my word, and regardless of what the circumstance. Abraão creu nisso. O patriarca permaneceu fiel à promessa, e ele deu a promessa de que a tua descendência, porque tu creste na minha palavra, independente da circunstância, Your seed shall possess the gate of its enemy. a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. Why? Every enemy that come up as a vigor against Abraham, the enemy of, she's too old, I'm too old, all this and everything else, he still stayed right true to that promise. Porque cada inimigo que surgiu como figura contra Abraão, o inimigo de ela é velha demais, eu sou velho demais, tudo isso é tudo mais, ele ainda permaneceu fiel a essa promessa. Now, a man that possesses that faith still will take God's word regardless of circumstances. Agora, o homem que possui essa fé ainda tomará a palavra de Deus independente das circunstâncias. Now, if you can't do that, then you're not Abraham's seed. That's the faith that Abraham had. His seed. Agora, se não consegue fazer isso, então você não é descendência de Abraão. Essa foi a fé que Abraão teve, a sua descendência. The promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago. And this seal that he gave Abraham was a seal of promise. A promessa de Abraão foi que a sua descendência, agora sua descendência real também, como lhes disse há pouco, e este selo que ele deu a Abraão foi um selo da promessa. And the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost after they have stood the test. Try to think of it. E a descendência real, de acordo com Efésios 4:30, é selada pelo Espírito Santo, depois de terem suportado o teste. Tentem pensar nisso. Many think they got the Holy Ghost. Many claim to have the Holy Ghost. Many can show many evidences and signs of it, but still, if it can't stay with this word, it's not the Holy Ghost. See? Muitos pensam que têm o Espírito Santo. Muitos afirmam ter o Espírito Santo. Muitos podem mostrar muitas evidências e sinais disso. Todavia, se não pode ficar com esta palavra, não é o Espírito Santo. Está vendo? You believe every word. Then you're sealed after the test. When we believe every promise in the Word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise. Você crê em cada palavra, então é selado após o teste. Quando cremos em cada promessa na palavra, então somos selados pelo Espírito para confirmar a promessa. That's what Abraham, the way he did it. Then and then only have we the right to possess the gates of our enemies. Isso é o que Abraão, a maneira que ele fez. Então, e só então,
temos direito de possuir a porta do nosso inimigo. You cannot do it until first you become that seed. Remember, in the Bible, Você não pode fazê-lo até que primeiro se torne essa descendência. Lembre-se, na Bíblia, I spoke on it at Houston or somewhere, Dallas, the token. falei sobre isso em Houston ou em algum lugar, o outro, ou quero dizer, Dallas, o sinal. See, a Jew could show down in Israel that he was a Jew by circumcision. But God said, when I see the blood, and the blood shall be unto you a token. Vejam, um judeu podia mostrar em Israel que ele era judeu pela circuncisão. Mas Deus disse, vendo eu o sangue, e o sangue vos será por sinal. The life that was in the blood could not come on the worshiper because, well, it was the animal's life. It was only a shadow coming up to the real life. A vida que estava no sangue não podia vir sobre o adorador, porque, bem, era a vida do animal. Era apenas uma sombra que antecedia a vida real. Then the chemistry, the blood itself had to be red upon the door, in the post of the door. Então, a química, o próprio sangue, tinha de ser vermelho na porta e nos umbrais da porta. Applied by hossif, which is just a common weed, showing that you don't have to have some super faith. You just have to have the faith you got, like you have to start your car, come to church. Aplicado com hisopo, que é apenas uma erva daninha comum, mostrando que não se precisa ter uma super fé. Você só tem de ter a mesma fé que tem, como tem para ligar o carro, vir à igreja. See, a lot of people think they got to be something. No, that's wrong. Just common faith is all you have to apply the blood by. Hear the word, believe the word, apply it, that's all. Está vendo? Muitas pessoas pensam que tem de ser algo, mas não, está errado. Fé comum é tudo o que você tem com que aplicar o sangue. Ouvir a palavra e crer na palavra, aplicá-la. Só isso. Just pick up weeds anywhere there in Palestine with hyssop. There's a little weed growing out of the cracks of the walls and around. Dip it in their blood and put it on the lintel and the doorpost. Pegavam ervas daninhas em qualquer lugar lá na Palestina, era hisopo, só um pouco de erva daninha que crescia nas rachaduras das paredes e em volta, mergulhavam no sangue deles e o punham na verga e nos umbrais das portas. And remember, I don't care how much they were in the covenant, how much the Jew could show he was circumcised, how good a person he was. E lembrem-se, não me importa o quanto estivessem na aliança, o quanto o judeu podia mostrar que era circuncidado, que boa pessoa ele era. All the covenant was annulled unless the token was there. When I see the blood alone. Toda a aliança era anulada, a menos que o sinal estivesse lá. Vendo eu sangue somente. Now the blood the token is not the chemistry of the blood of Christ, because it was shed thousands of years ago. Agora, o sangue, o sinal, não é a química do sangue de Cristo, pois ele foi derramado milhares de anos atrás. But you see where there had to be the chemistry there, the life in the animal couldn't come up on the human because the life of the animal doesn't have a soul. Animal doesn't know right from wrong. It's the human being that has the soul. Mas vejam, onde tinha de ser a química lá. A vida no animal não poderia vir sobre o humano, pois a vida do animal não tem alma. O animal não distingue o certo do errado. É o ser humano que tem alma. Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood, the life that was in that blood was God itself. Agora, mas quando Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, derramou seu sangue, a vida que estava nesse sangue era o próprio Deus. The Bible said we are saved by the life
the blood of God. Not the blood of a Jew, not the blood of a Gentile, but the life of God. A Bíblia disse: somos salvos pela vida, o sangue de Deus, não o sangue de um judeu, não o sangue de um gentio, mas a vida de Deus. God created this blood cell. Virgin born. She never knew no man. Neither did the egg come from her. Deus criou esta célula de sangue, nascido de uma virgem. Ela não conheceu homem, nem o óvulo veio dela. I know many of you people want to believe the egg did. The egg can't be there without a sensation. What would God do then? See? Sei que muitos de vocês querem crer que o óvulo veio. O óvulo não pode estar lá sem uma sensação. Então, o que Deus teria feito? Estão vendo? He created both egg and blood cells. And that was the tabernacle of God, holy. I will not suffer my Holy One to see corruption. Ele criou o óvulo e a célula de sangue. E esse foi o tabernáculo de Deus, santo. Não permitirei que o meu santo veja corrupção. To where the egg comes. Neither will I leave his soul in hell. His body was holy. Oh my! You can't believe that. How can you call yourself a Christian? Estão vendo de onde veio o óvulo? Nem deixarei a sua alma no inferno. Seu corpo era santo. Oh, que coisa! Se não consegue crer nisso, como você pode se chamar de cristão? We're saved by the blood of God. That's where my faith is. Not walk out there in the blood of a prophet, not walk out there in the blood of an ordinary man or a teacher or a theologian. Somos salvos pelo sangue de Deus. É aí onde está a minha fé. Não comparecer lá no sangue de um profeta, não comparecer lá no sangue de um homem comum, ou de um professor, ou de um teólogo. We walk there in the blood of God. God said so. He became human being. He changed his strand. He stretched his tent here with us and become one of us. Comparecemos lá no sangue de Deus. Deus disse que sim. Ele se tornou um ser humano, ele mudou sua linhagem, ele estendeu sua tenda aqui conosco e se tornou um de nós. He's our kinsman redeemer. He had to become kinfolks to us because that was the law. God became man and dwelt among us. Ele é nosso parente redentor. Ele teve de se tornar parente nosso, pois essa era a lei. Deus se fez homem e habitou entre nós. Notice how that in doing this, he coming from him was God, the Spirit. Notem como, ao fazer isso, ele vindo dele era Deus. O Espírito. And that Spirit that comes upon the believer. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by that same life. E esse Espírito vem sobre o crente. Portanto, a vida que estava em nosso sacrifício, nós somos identificados por essa mesma vida. Then how can they see the life of God moving amongst the people and call it an unclean thing? When that's our identification of our sacrifice. Então, como eles podem ver a vida de Deus movendo-se entre as pessoas e chamá-la de coisa imunda, quando essa é a nossa identificação do nosso sacrifício? He that believeth on me, the works that I do shall he also. His life returning upon from the sacrifice. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
a vida dele retornando sobre o do sacrifício. As we lay our hands upon it and identifying ourselves dead to our own thoughts, then how can we let denominations push us into creeds and things and say we believe it? We are dead to those things. Quando impomos as mãos nele e nos identificamos como mortos para nossos próprios pensamentos, então como podemos deixar as denominações nos empurrarem credos e tal e dizer que cremos nisso? Estamos mortos para tudo isso. Paul said, none of these things bother me, for he was tied to an absolute Christ. Never true achievement is tied to an absolute. And my absolute is the Word. Paulo disse, nenhuma destas coisas me incomoda, pois ele estava ligado a um absoluto, Cristo. E toda verdadeira realização está ligada a um absoluto, e meu absoluto é a palavra. And everybody else's that's really born of the Spirit, their absolute is God's Word. I'm tied to it. I laid my hands upon it. Lift up my place. I've identified myself with Him. E todos os outros que são de fato nascidos do Espírito. O absoluto deles é a palavra de Deus. Estou ligado a ela. Eu coloquei as mãos sobre ele. E ele tomou o meu lugar e me identifiquei com ele. We knew that He promised to identify Himself with us. That brings genuine faith. Not your own faith, but His faith. Something that you don't control. Nós soubemos que ele prometeu se identificar conosco. Isso traz fé genuína. Não sua própria fé, mas a fé dele. Algo que você não controla. He does it. Now notice, then and then only, when there is a promise made to you. Ele controla. Agora notem. Então, e somente então, quando a promessa é feita a você. No matter how many churches you join, how many times you've been baptized, face forward, backward, any way you want to. Until that seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice. Não importa a quantas igrejas você se uniu, quantas vezes foi batizado, para frente, para trás, da forma que queira, até que esse selo seja colocado em você, então você não tem direito de dizer que está ligado ao seu sacrifício. And what is the seal of God? Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. E qual é o selo de Deus? Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Not from one revival to another, but eternally sealed until the day that you're redeemed back. Não de um reavivamento a outro, mas eternamente selado, até o dia em que você será redimido. And remember, if you never was in God's thoughts, you'll never be with God. How many knows that He was a redeemer? E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus, você nunca estará com Deus. Quantos sabem que ele era um redentor? Well, then anything redeemed has to come back to where it fell from. Amen. So if He come to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed? Bem, então, qualquer coisa redimida tem de voltar para o lugar de onde caiu. Assim, se ele veio nos redimir,
Como seria possível a nós, se foi num tempo quando não tínhamos de ser redimidos? Then we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. It shows that the real Christian is an attribute of God's thinking. Mas todos nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. Mostra que o verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus. Before there was a world or a star or air or anything else. It's eternal. And he come to redeem us back. It's God's thought, spoke into a word, made manifest and brought back to his thought. Antes que houvesse um mundo, ou uma estrela, ou ar, ou qualquer outra coisa. É eterno, e ele veio para nos redimir. Era o pensamento de Deus falado em palavra, manifestado e trazido de volta ao seu pensamento. Kinsman, Redeemer, that's the reason God himself had to become one of us. To redeem, nothing else could do it. An angel couldn't do it, nothing else. He had to come down and be tempted like we are, to redeem us. Parente redentor. É por isso que o próprio Deus teve de se tornar um de nós para redimir. Nada mais conseguiria fazê-lo. Um anjo não conseguiria fazê-lo. Nada mais. Ele teve de descer, ser tentado como nós, para nos redimir. Notice, now the natural seed of Abraham. Let's check some of those natural seed and see if God kept his word with the natural seed, which was Isaac. Note agora a descendência natural de Abraão. Vejamos algumas dessas descendências naturais e vejamos se Deus guardou a sua palavra com a descendência natural, que foi Isaque. Let's check some of the natural seed that believed the full promise of God and had no question. Now remember, there were tens of times multiplied thousands. Vejamos alguns da descendência natural que creram na promessa completa de Deus e não tiveram dúvida. Agora lembrem-se, houve dezenas de milhares, vezes multiplicados milhares. That was circumcised and everything else and still was not Abraham's seed. Sure. That which is Jew outward is not Jew, that which is Jew inward. Many of them failed, bitterly failed. Que foram circuncidados e tudo mais, e que mesmo assim não eram descendência de Abraão. Com certeza, o que é judeu por fora não é judeu o que é no interior. Muitos deles falharam amargamente. Look in the wilderness. They said, the day of the Passover, or to drinking at the fountain, St. John 6, there's all rejoicing. Vejam, no deserto, eles disseram, nós, no dia da Páscoa, ou ao beberem da fonte, São João 6, todos estavam se regozijando. And Jesus said, I'm that rock that was in the wilderness. I'm the bread that come from God out of heaven. If a man may eat thereof and not die. Jesus disse, eu sou aquela rocha que estava no deserto. Eu sou o pão que veio de Deus, do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. They said, our fathers eat manna in the wilderness for 40 years. Disseram, nossos pais comeram o maná no deserto por 40 anos. He said, and they are everyone dead. Ele disse, e estão todos mortos. Dead, take that word and run and see what it means. Eternally separated. Yet they were Abraham's seed. Death means separation, annihilation. Completely destroyed. Annihilation. Mortos. Tomem essa palavra e a examinem. Vejam o que significa. Separados eternamente. No entanto, eles eram descendência de Abraão. Morte significa separação, aniquilação, totalmente destruídos, aniquilação. Jesus said they were dead. Every one of them, yet they were circumcised Jews. Jesus disse que estavam mortos, todos eles, apesar de serem judeus circuncidados. See, folks, just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, got a little confession and things like that, the devil believes just as much as we do.
Vejam, coitados, só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, fizemos uma pequena confissão e tudo isso. O diabo crê tanto quanto nós. But you've got to be identified with it. God's got to witness it to him by sealing with the Holy Spirit. No question of the word. Mas você tem de estar identificado com isso. Deus tem de testemunhar disso pelo selamento do Espírito Santo. Nenhum questionamento da palavra. If you say, well, that was for the other day, there's something wrong. Se você diz, bem, agora isso foi para o outro dia, há algo errado. What if a man come running and you told him the light was shining? And you run down to the basement and said, I just refuse it. I just refuse it. There's no such a thing as light. I don't believe it. E se um homem viesse correndo e você lhe dissesse que a luz está brilhando, e ele corresse para o porão e dissesse, eu a rejeito, não existe isso de luz, não creio nisso. There'd be something wrong with that man. He'd be mentally upset. If he refuses its warm rays and its life-giving resource, there's something wrong with him. Mentally. Haveria algo errado com esse homem. Ele estaria mentalmente desequilibrado. Se recusa seus raios quentes e seu recurso vivificante, há algo mentalmente errado com ele. And when a man sees the Word of God made plain before him and identified, and then shuts and pulls down his denominational curtains, there's something wrong with that man spiritually. Amen. E quando um homem vê a palavra de Deus esclarecida diante dele e identificada, e então fecha e baixa suas cortinas denominacionais, há algo espiritualmente errado com esse homem. Something's wrong with him. There's something spiritually wrong. You just can't receive it. Blind and don't know it. Going on to the judgment. And God will be the judge. Algo está errado com ele. Há algo espiritualmente errado. Ele não consegue recebê-la. Cego, e não o sabes, indo para o juízo, e Deus será o juiz. Notice, when they did this, and these seeds now that did believe it, watch what happened. Let's check some of them. Now, Abraham's seed. Notem quando eles fizeram isso, e estas descendências agora que creram nisso, observem o que aconteceu. Vejamos alguns deles agora, a descendência de Abraão. Let's take the Hebrew children. Because they stood true and wouldn't tolerate with image worship. Tomemos os filhos hebreus, pois permaneceram fiéis e não toleravam a adoração de imagens. They refused to bow down to an image that the king of the nation had made. It was made after a holy man, too. The image of Daniel. Eles se recusaram a se curvar diante de uma imagem que o rei da nação havia feito. Além do mais, era a de um homem santo, a imagem de Daniel. Showed that the Gentile race was brought in on the false side of worshiping an image of a holy man. It goes out the same way. When people are being forced to worship images of people. Mostrou que a raça gentia foi introduzida sob o lado falso de adorar a imagem de um homem santo. Termina do mesmo jeito quando as pessoas forem forçadas a adorar imagens de pessoas. It come in by revelation of Daniel being able to interpret the word that was wrote on the handwriting on the wall. That's the way it come in, and that's the way it goes out. The same way of the image of the Gentiles. Começou por revelação de Daniel,
podendo interpretar a palavra que estava escrita na Escritura, na parede. É assim que começa e é assim que termina, do mesmo jeito, com a imagem de um gentio. Notice, they refused to do it. What did they do? They were Abraham's seed standing true to the word, and they possessed the gate of the enemy of fire. They did it. God's word's true. Notem, eles se recusaram a fazê-lo, e o que fizeram? Eles eram a descendência de Abraão, permanecendo fiel à palavra, e possuíram a porta do inimigo, do fogo. Conseguiram! Bem, a palavra de Deus é verdadeira. Daniel tested for the worship of one true God. He was tested for that. And in the time of test, he stood the test. Daniel, testado por causa da adoração de um único Deus verdadeiro, ele foi testado por causa disso. E na hora do teste, ele suportou o teste. What did God do? After it looked like the chips down for him, as we would say. And they didn't know what to do. They was going to feed him to the lions. E o que Deus fez depois que a situação parecia ter ficado crítica para ele, como diríamos, e não sabiam o que fazer, iam dá-lo de comer ao leão. But Daniel stayed true to the test of theirs, one true God. Amen. And he possessed the gate of his enemies. God closed the mouth of the lion. Mas Daniel permaneceu fiel ao teste de que só há um Deus verdadeiro e possuiu a porta do seu inimigo. Deus fechou a boca do leão. Moses stayed true to the promised word before the false impersonators, Jambres and Jambres, in the test. Moisés permaneceu fiel à palavra prometida diante dos falsos imitadores, Jambres e Janes, no teste. Look, God had met him as supernatural. Told him to go do these things, show these signs, and each sign would have a voice. Moses went right down this as true as he knows. Olhem, Deus havia se encontrado com ele como sobrenatural. Disse-lhe para ir fazer essas coisas, mostrar esses sinais, e cada sinal teria uma voz. Moisés foi de imediato o mais fiel que sabia. He threw down the sticks and it turned into a serpent. You know what happened? Here come the impersonators and done the same thing. Ele lançou a vara e se tornou em serpente. Sabem o que aconteceu? Eis que vieram os imitadores e fizeram o mesmo. Now Moses didn't throw up his hands and say, well, I guess it's all wrong. He stayed there and waited on God. Amen. He stayed true. No matter how many impersonators there was, he stayed true. Agora, Moisés não levantou as mãos e disse, bem, acho que está tudo errado. Ele ficou lá e esperou em Deus. Ele permaneceu fiel. Não importava quantos personificadores houvesse, ele permaneceu fiel. And when he stayed true to his commission to bring those people out of that place, when the water gate got in his way, God let him possess it, and he opened the gate by the pillar of fire that was leading him, and took the people on to the promised land. E quando ele permaneceu fiel à sua comissão para tirar aquelas pessoas daquele lugar, quando a porta de água bloqueou o seu caminho, Deus lhe permitiu possuí-la. E ele abriu a porta pela coluna de fogo que o guiava. Ele levou o povo para a terra prometida. Joshua, another great leader, only two went to the promised land, Joshua and Caleb. They came to a place called Kadesh, which was the center of the world at that time. Josué, outro grande líder, só dois dentre foram para a terra prometida, Josué e Caleb. Chegaram a um lugar chamado Cádiz, que era o centro do mundo naquela época. That was a judgment seat. And they sent out 12 spies to look at the land. And 12 of them come back. Tanto que aquele era o tribunal.
Enviaram 12 espias para examinarem a terra, e 12 deles voltaram. 10 of them thought, oh, it's too much of a job. We just couldn't do it. Well, then people, we look like grasshoppers to the sight of them. 10 deles disseram, é um trabalho difícil demais. Não conseguiríamos fazê-lo. Bem, essas pessoas, parecemos gafanhotos ao lado delas.